Jesus é a minha paz, eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus de amor, minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Então elas foram comprar óleo. O noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezados irmãos, aqui na Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, Vila Velha, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, sites e assim por diante. Mais uma vez, Jesus vem falar sobre o reino de Deus. A grande missão de Jesus nessa terra é anunciar o reino. E sabemos que esse reino não é um reino físico, delimitado geograficamente, mas é um estado de vida. Eu posso estar em qualquer lugar deste mundo e estar no reino de Deus, ou posso também não estar. Por isso as mensagens de Cristo é sempre sobre o reinado. E este evangelho, um pouco complexo, ele tem, podemos dizer, 2 modos que foram se interpretando ao longo da história. Primeiro,
que Jesus fala diretamente para o povo de Israel. Ele está falando para aquele povo. Só que depois a comunidade cristã vai dando um outro significado a esta passagem. Vamos lá. Diz aqui que o reino de Deus é comparado a 10 jovens, sendo que em outras interpretações, outras traduções, falam de 10 virgens. 10 na Bíblia, um número que significa totalidade. Virgem, muitas vezes era aplicada ao povo de Israel, que esperava o seu noivo. No Antigo Testamento era muito comum Israel ser comparado com a noiva e o noivo que estaria por vir, o Messias. Então 10 virgens, 10 jovens é a totalidade de Israel, o povo de Israel. Então o reino de Deus é como o povo de Israel, só que no povo de Israel haviam 5, metade aqui, né? Parte previdente e parte imprevidente. Esses 5, alguns padres da igreja interpretam como os 5 sentidos que nós temos: visão, tato, paladar. Então, diz parte do povo com seus sentidos apurados que conseguiam ver. Não é à toa que o próprio Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça. Porque tinha gente que tem os sentidos, mas não conseguem ouvir, ver, não conseguiam. E aí então, diz o próprio Cristo, esse povo de Israel, parte das virgens estavam percebendo os sinais, estavam percebendo, ouvindo os profetas, traziam consigo as lâmpadas, iluminava, de certa forma, não era ainda a luz de Cristo, mas iluminava. E eles estavam atentos aos sinais e prodígios. Só que boa parte também não estava, havia se perdido. Chegou o momento em que elas se cansaram de esperar o noivo. As profecias de um Messias vinha de muitos anos, e esse Messias não vinha. E o povo começou então a relaxar na fé. Antes de Jesus Cristo, apareceram outros pseudos messias, que disseram que era, e muitos seguiam, só que não era. A comunidade semita começou então a relaxar na sua vivência, e até mesmo na expectativa. Mas, no meio da noite, ou aqui fala o início da noite, ou também à meia-noite. À meia-noite, a noite é símbolo da escuridão, não tem luz. Então, na penumbra, onde não consigo mais enxergar, quando não consigo mais ver, uma voz grita. Uma voz grita. Quem te lembra no Novo Testamento de uma voz? Quem? João Batista. A voz gritava no deserto. Uma voz grita: o noivo está vindo, chegando, ide ao seu encontro. Uma voz aparece. A voz, as previdentes, as que estavam atenadas, perceberam e foram até o Messias. As imprevidentes, que não tinham seus sentidos, não tinham mais consigo o óleo. E é interessante, o que é o óleo para a lâmpada? Você não pegou isso não. A lamparina. Só pegou a lamparina? Pegou, mais ou menos. A lamparina. Como é que era a lamparina? Se colocava o quê? Óleo querosene, e depois pavio e acendia. No tempo bíblico, nós temos então a mesma coisa. Colocava-se o óleo, um pavio e acendia. Para que a luz apareça, era necessário o óleo. No mundo semita, israelita, o óleo era o que? Misericórdia. Lembra que Jesus diz: eu não quero sacrifício, mas misericórdia. Aquele povo tinha perdido a misericórdia, virou um povo legalista. Mas boa parte, muitos israelitas abraçaram, muitos judeus abraçaram a fé em Cristo.
mas boa parte não. E aí vem os fariseus com as suas leis, seus impedimentos, o sábado e tudo mais. Aconteceu que estes pediam àqueles que acreditavam para que pudessem lhes dar, só que não era mais possível. Tem coisa que nós temos que não temos capacidade de dar para o outro. Uma roupa eu posso dar. Agora, como é que você dá para o outro a alegria que você tem dentro de você? Como é que o outro pode ir no banheiro por você? Como é que o outro pode se alimentar por você? Como é que o outro pode fazer uma coisa por você que está na sua essência, está em você? As virgens previdentes dizem: eu não posso vos dar, não tenho condições de dar a você, porque se também lhe der, ficarei sem. E aí o noivo chega, o Cristo adentra, e as previdentes vão para o banquete, a porta se fecha, e aquelas não conseguem mais chegar. Não se abriram, não perceberam os sinais e se perderam. Jesus contou essa parábola para então o povo de Israel. Quando Mateus volta a contar essa parábola, Mateus escreve esse evangelho pelo ano 80, 50 anos depois do evento da paixão e morte de Cristo. Antes de Cristo morrer e ressuscitar, depois que ele subiu ao céu, na verdade, antes de subir ao céu, ele disse: esta geração não passará antes que o Filho do Homem volte. A comunidade cristã então começou a ficar esperando a volta do Messias. Enquanto Israel esperava o Messias, os cristãos agora ficavam esperando o retorno, porque assim como ele subiu glorioso, diz que ele voltaria glorioso. E aí o povo estava com ímpeto, tanto ímpeto, eles estavam tão convictos que alguns paravam de trabalhar, porque não adiantava nada trabalhar, porque hoje Jesus Cristo ia voltar, então vamos curtir. E aí vem dizer São Paulo: quem não trabalha, não come. Passaram 50 anos e nada do bendito voltar. A comunidade começa o quê? A cochilar, a relaxar. Quero mais não. Mesmo que tenha mártires, muitos morrendo, a comunidade cristã começa a entrar num tempo morno, frio. E aí Mateus escreve para a comunidade dizendo: ei, acorda, desperta, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. O texto agora ganha um ar escatológico, ou seja, se volta para a segunda vinda. Jesus escreveu para o povo de Israel, para o reino de Deus, mas agora Mateus coloca na comunidade, falando para a vinda do próprio Senhor. E assim, meus irmãos, entrou para a tradição católica, tradição cristã, este texto como um texto que remete à vinda do Cristo. E nós podemos também, trazendo agora para o nosso dia, nós fizemos aquele encontro de casais, nós não, vocês, fez um encontro de casais, fez um encontro de jovens, foi uma experiência maravilhosa, e aí você sai ali revigorado. Daqui a pouco começa a afrouxar, começa a relaxar, e aí você não tem mais aquele ímpeto. Casou no início, a lua de mel, aquela coisa maravilhosa, deve ter sido, né? Não sei, né? Lá eu de novo entrando na área que não devo entrar, gente, olha. E aí, só que depois o tempo vai enfraquecendo, a vida vai se tornando morna, não tem mais aquele ímpeto, não tem mais aquele desejo, e é muito facilmente nós cochilamos na vida de fé, na vida da relação, no desejo por aquilo que tivemos, e muitas vezes dormimos. E quando nós dormimos na fé, começam então a entrar a noite escura. A noite escura é símbolo de quê? De nossos problemas. Já diz aqui os santos da igreja, né? A noite escura realmente da alma, que invade o nosso coração. O próprio Cristo passou por isso. Meu Deus, por que me abandonaste? A noite escura é o símbolo da dívida.
morte, perdemos alguém, e agora o que nós fazemos? A dor que invade, e aí a gente vai perceber, nós não temos mais o óleo. Muitas das vezes vamos perdendo aquilo que nos acende, porque a noite, ao afastar do próprio Cristo, vai realmente perdendo esta graça. Agora, a virgem, a jovem previdente, mesmo na noite, ela tem óleo. Olha que interessante que a noite veio para todo mundo. Não é o fato de eu crer em Deus, não quer dizer que eu não passarei pela meia-noite. Todos, previdentes ou imprevidentes, são suscetíveis da noite. A diferença é que na tempestade ou na noite escura da nossa vida, aqueles que mantêm a luz acesa e mantêm o óleo, têm condições de passar pela noite. O fato de nós acreditarmos nos dá condições de enfrentar. Agora, aquele que não acredita, quando vem a noite, entra em desespero. Quando entra a doença, quando entra a crise financeira, quando entra qualquer que seja a morte, entra em desespero. E lhe falta óleo. E lhe faltando óleo, não pode acender. E aí a comunidade cristã vai ressignificando o óleo. Se o óleo é o que faz a lâmpada estar acesa, a luz acender, o que é então o óleo para o cristão? O que é o óleo para o cristão hoje? Se o cristão deve brilhar, nós no batismo, nós recebemos a unção e recebemos a luz. Diz Jesus que vós sois o sal da terra e luz do mundo. Para que a minha luz possa brilhar, há necessidade do óleo. Se não tiver óleo, não tem luz. Hoje tem energia elétrica, né? Mas vamos para o mundo bíblico. Se não tiver óleo, não brilha. E o que é o óleo que faz brilhar o cristão? Fé? Fé? O que faz? E aí, meus irmãos, tem N significados. Os padres da igreja, estava lendo um pouco hoje e ontem, os padres da igreja falam de, Santo Agostinho fala da alegria. É a alegria que faz a minha luz brilhar. E é interessante, né? Você encontra a pessoa alegre, como ilumina a sua vida, gente? Você encontra a pessoa, e como eu dizia, a alegria, eu não posso passar a minha alegria para você. Você pode se contagiar pela minha luz. É a minha alegria que faz brilhar a minha luz. Olha que interessante, Santo Agostinho fala da alegria. Outros falam da caridade. Papa Francisco hoje em Roma, no seu Ângelus, ele falava realmente da caridade, da ação, da obra. Aquilo que faz o cristão vir à tona, a luz do cristão aparecer, é a caridade. Se o cristão perde a caridade, se ele não vive o amor, e esse amor em prol do próximo, ele deixa de brilhar. E é o que mais temos visto aí, cristãos apagados. O cristianismo no mundo hoje precisa brilhar em todas as esferas. Só que para isso devemos renovar o nosso óleo. Não podemos perder o óleo. Mais uma coisa interessante: óleo é o que unge. Unge é o sobrenome de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cristo significa o ungido. Então o óleo é também o próprio Cristo. E nós, ao sermos batizados, nós somos ungidos. Só que essa unção do batismo pode, com o passar do tempo, nas noites da nossa vida, podemos perder. Por isso devemos estar sempre presente do ungido. É Ele que me ajuda a não perder o óleo para viver essa caridade. Por isso então viemos à comunidade, à igreja todos os domingos, para abastecer, reabastecer o pote que carrega, que pote, hein? O pote. E é interessante, aí a gente vai ao pote, vamos ao Salmo.
que diz? A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. O pote tem sede. E o que sacia o pote? O que vem, o óleo, que é o próprio Deus, que é a caridade. Deus é amor, Deus é caridade. É Ele que inebria, que sacia o nosso interior. E saciado por Ele, a nossa luz, a chama aparece. Só que essa chama e essa caridade não é simplesmente algo transcendental, só eu e Deus, não. É algo que toca e que leva e que me leva até ao próximo. Se nós não vivemos essa caridade, não alimentando com o altar e também na vida, a nossa luz vai se apagando. Por isso a nossa alma tem sede e deseja. Já falei sobre isso para vocês várias vezes. Mais uma vez, quando o meu corpo está com fome, quais são os sinais que o meu corpo emite? Certo? Quando você está com sede, como eu estou agora, vai ressecando a garganta, não é? E você tem desejo. Quando a sua alma está com sede, qual é o sinal que ela emite? É aí que a grande maioria se perde. Nós temos corpo, alma e espírito. Somos corpo, alma e espírito. E nós temos fome de corpo, alma e espírito. Sede de corpo, alma e espírito. Alguns ficam somente na parte material e esquecem da sua parte espiritual. Sabe quando a sua alma está com sede? Sabe qual é o sinal que ela emite? Sem vontade para nada, sem desejo para nada, não consegue levantar, perdeu o sentido da vida, ela está assim sem esperança. Quando o espírito está com sede, a pessoa começa a ficar irritada, antipática, grosseira, um cavalo em pessoa. Isso aí é o espírito clamando. A alma é aquilo que me anima. Quando a minha alma está com sede, eu estou então todo entregue. É mais do que uma depressão, gente. É uma pessoa que realmente perdeu tudo. Ânimo, a alma é ânimo que anima. Se é o que me anima, o que me anima? O que te anima? O que te anima? É isso que, quando você não tem aquilo que te anima, está com sede. E aí vai te dando toda essa reação no seu comportamento. E é o próprio Deus que realmente nos sacia. É Ele que é esse óleo. E a gente vem aqui para quê? Para receber o óleo. Ouvi-lo, comungá-lo da palavra, da Eucaristia, para que nós possamos ir ao encontro do outro. Agora, tem gente e tem gente. Tem gente que vê, ouve, toca, mas sai daqui do mesmo jeito que entrou, ou até pior. Esse padre não para de falar, meu Deus do céu, que não sei o quê. Agora tem gente que entra, ouve, toca, vê, sente e se transforma. Depende de que tipo de virgem você é. Depende de que Israel, de que cristão você é. Nós precisamos, meus irmãos, iluminar este mundo, mas só conseguiremos com a unção. Sem o ungido não adianta. Não há luz suficiente. É o ungido que nos faz brilhar através de nossas atividades. Que Deus nos ilumine e que não se apague dentro de nós a luz de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Elevemos ao nosso Deus bendito a nossa prece, a nossa oração. Coloquemos no coração de Deus nossas necessidades. A cada prece responderemos rezando. Todos. Senhor, atendei nossa prece. Senhor, que vossa igreja esteja atenta e vigilante, tendo sabedoria e prudência ao lidar com os sinais dos novos tempos. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, que nossa comunidade tenha sabedoria diante das adversidades, sem ceder às seduções no tempo da espera, estando sempre preparada para o banquete nupcial. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, que como o salmista sintamos a vossa atuação, socorrendo-nos na fragilidade, fazendo crescer em nós o desejo de viver em vossa intimidade. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Iluminai, Senhor, os corações dos necessitados e excluídos da sociedade, mantendo acesa as lâmpadas da fé e da esperança. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Eleve a Deus a sua oração e a sua prece. Peça a Deus que renove sobre você este óleo, a unção, a graça. Que os teus sentidos estejam abertos. Senhor, eu quero me prevenir pelas tempestades, pelas escuridões que poderei passar na vida. Não nos abandones, Senhor Deus. Dai-nos, renove em nós hoje o teu óleo, o teu amor, a caridade, para que a nossa lâmpada não se apague. Sim, eu quero, ó Deus bendito, que essa luz continue a brilhar dentro de mim. Que não sejam a escuridão, que não seja a morte, que não seja a nudez, a fome, nada nos separe, que nos faça apagar a tua luz. Ó Senhor Deus, ajudai-nos em nossas dificuldades da vida. Muitas vezes não vemos uma luz no fim do túnel. Nos ajude, seja a nossa luz. Renove em nós o ardor, o vigor. Não quero ter uma fé morna, fria. Que não sejam os problemas da minha vida a afetar a minha fé, a minha crença. Eu creio em vós, Senhor Deus. Por isso, Senhor, vem, ó Espírito de amor sobre nós. Vem nos ungir, renovar a unção que recebemos no batismo, que confirmamos no crisma. Vem renovar em nós a graça, o ardor. Vem, ó Deus bendito, queima a vossa igreja, reacenda os nossos corações. Nós os clamamos e vos pedimos, porque sem vós nós não podemos nada. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vinde, Orar em mim. orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar
traz fogo do céu neste lugar. Incendeia, ó Deus bendito, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor, incendeia, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Cheios de vossa unção, de vossa graça, ouvi a nossa prece, nosso clamor. Que essa semana que se inicia possamos ser luz por onde passarmos, porque estamos sendo renovados pela vossa graça. A você que nos acompanha em casa, onde quer que esteja, também clame e deseje essa unção, porque somente com ela poderemos iluminar. Ó Deus bendito, que nossa vida, nossa semana seja pautada segundo a tua luz e a tua graça. Ouvi nossas preces, nossas intenções, por teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E no altar do Senhor depositemos a nossa vida. Quero transformar